bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila, de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar sobre o espaço econômico africano. Em geral, a África é riquíssima em recursos naturais, especialmente minerais, e sua exploração pode promover a economia. No entanto, o continente como um todo apresenta dificuldades socioeconômicas, que remontam a disputas e à exploração insensata de seus recursos desde lá do período colonial. E essa imagem aqui do lado, nessa página de abertura, ela demonstra uma das atividades mais importantes para alguns países africanos e sua economia, que seria a exploração de petróleo. No comércio mundial, a África participa como exportador de produtos de baixa intensidade tecnológica, ou seja, produtos primários como petróleo bruto ou semi-manufaturados, ou seja, com baixo grau de industrialização, como alguns tipos de alimentos e bebidas e minérios beneficiados. As grandes reservas de minerais e metais preciosos, bem como a agricultura comercial com elevada produtividade, têm atraído investimentos estrangeiros, movidos também pela mão de obra numerosa e barata e um potencial mercado consumidor. No entanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, afirma que os vários problemas do continente, como guerras, conflitos políticos, corrupção principalmente e catástrofes climáticas, dificultam seu desenvolvimento. Apesar disso, observa-se uma tendência de crescimento econômico nesse continente africano, sobretudo entre os países mais ao norte, que tiveram maior entrada de capital, aumento na produção de petróleo e estabilidade política e econômica. Para que o continente possa crescer com equilíbrio, é necessário que haja uma diversificação da sua economia e maior investimento em infraestruturas e em educação. Os contrastes econômicos e socioculturais são gigantescos. Há comunidades rurais onde alimentos, religiões, vestimentas, regras tribais e modos de vida permanecem imutáveis há centenas de anos. Entretanto, há também cidades modernas e desenvolvidas com avançado parque industrial, estilo de vida ocidental e uma impressionante mistura de influências culturais. Então, nós vemos todo esse contraste socioeconômico e cultural entre esses diversos países no continente africano. Joanesburgo e Cidade do Cabo, por exemplo, são uma das cidades mais cosmopolitas que nós temos no mundo. E dessa forma, nesse capítulo, nós vamos conhecer as características desse espaço econômico africano para compreender melhor os recentes avanços observados nesse continente, bem como os fatores que limitam o seu desenvolvimento. Dessa forma, nós vamos começar pelos recursos naturais. A África é um dos continentes mais ricos em minérios do planeta, o que faz da mineração uma das principais atividades econômicas de muitos desses países. Países da África meridional e central, como a África do Sul, Botsuana, Namíbia e República Democrática do Congo, contam com impressionantes reservas de ouro, diamantes e outras pedras preciosas. Nós temos diversas empresas de diamante nessa região que são valiosíssimas. Entre as empresas mais tradicionais de diamantes que nós temos no mundo está a empresa De Beers. Essa empresa ela começou a extrair diamantes, se eu não me engano, lá pela década de 20 e 30 no continente africano. E só vem extraindo ainda mais hoje em dia. E é justamente essas empresas gigantescas que acabam controlando os preços dessas gemas preciosas, desses diamantes. Dessa forma, eles disponibilizam uma quantidade limitada de diamantes, apesar de extraírem gigantescas quantias, fazendo com que o preço dessa gema preciosa, dessa pedra preciosa, vá lá nas alturas. Além disso, o continente apresenta outras riquezas em seu subsolo, como petróleo e gás natural. A África Setentrional, por exemplo, se destaca pela produção e exportação de petróleo. Boa parte do produto interno bruto da Argélia e da Líbia, que também fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, que é uma organização importantíssima ali, principalmente do controle de preços e da produção desse petróleo, a arrecadação deles provém justamente dessa exportação desse recurso. E nesse mapa da apostila de vocês, lá na página 39, vai estar mostrando os principais recursos minerais do continente africano. Notem que aqui no norte desse continente que nós vamos ter a maior concentração de campos de exploração de petróleo. Outro local onde nós vamos ter bacias de petróleo, bacias de exploração desse recurso mineral,
vai ser nessa porção aqui do continente africano, mais a oeste, próximo do Oceano Atlântico. E vários desses campos de petróleo, eles só foram descobertos depois da descoberta de petróleo aqui no litoral brasileiro. A partir de 2006, em que nós descobrimos um gigantesco campo de petróleo na Bacia de Santos, é que se começou alguns estudos nessa porção do continente africano, justamente por causa daquela separação lá da Pangeia que aconteceu alguns milhares de anos atrás. Portanto, a geologia do nosso litoral brasileiro é basicamente idêntica a essa geologia da porção oeste desse continente africano. Logicamente, a mesma bacia do pré-sal que existe no nosso litoral existe aqui nessa porção também. E por causa de todo esse material orgânico e do fundo do mar que acabou se acumulando nessas porções, surgiram então esses gigantescos campos de petróleo. Agora, uma curiosidade sobre essa exploração de recursos minerais do continente africano. Então, vamos lá. Você sabe, por acaso, que são minerais de conflito? Estanho, ouro, tântalo, tungstênio, explorados em diversos países da África, são chamados de minerais de conflitos, porque muitas vezes a renda proveniente da exploração financia a compra de armamentos. E isso, infelizmente, perpetua conflitos entre as tropas do governo e as milícias locais, a fim de manter o controle das minas e os lucros obtidos para outros planos de poder. Esses minerais são largamente utilizados em todo o mundo e estão presentes em celulares, computadores, máquinas de lavar e geladeiras. E depois, para vocês saberem mais um pouco sobre isso, eu quero que vocês leiam esse texto aqui que está aqui embaixo. E como nós, aqui no Brasil, podemos ajudar a reduzir esses impactos socioambientais resultantes da exploração mineral? Para isso, nós, como consumidores, podemos reduzir a compra de aparelhos eletrônicos, aumentando sua vida útil e não trocando com tanta frequência, promovendo dessa forma também a reciclagem desse material. Quase nunca nós pensamos que o nosso próprio consumo pode estar impactando as vidas de outras pessoas, muitas vezes de forma negativa. Mas apesar de tudo isso, a África também vai ser rica em biodiversidade, como as savanas e as florestas tropicais e equatoriais. Como já estudamos, a biodiversidade tem um importante papel econômico, especialmente quando explorada de modo sustentável. Medicamentos, alimentos, óleos, fibras e biomassa são exemplos de produtos que vêm da natureza e podem fortalecer a economia de um país. Porém, os biomas africanos estão sendo devastados de forma intensa por diversos motivos, como a expansão desordenada das áreas de cultivo, a extração vegetal para a exploração de minas ou comércio de madeira, expansão de cidades por conta do crescimento populacional, entre outros fatores. Um exemplo bem atual de exploração excessiva de alguns recursos naturais vem do óleo de palma. O óleo de palma ele é utilizado amplamente tanto para a indústria cosmética como também alimentícia. É o óleo de dendê, basicamente, que a gente vê nos supermercados e é muito utilizado principalmente no Nordeste brasileiro. Mas esse óleo de palma, ele vem de uma palmeira, que é a palmeira de dendê ou dendezeiro. E essas palmeiras, apesar de típicas da África, elas são muito plantadas principalmente na Ásia, tá? No Sudeste Asiático. Mas como é um item da moda, digamos assim, várias empresas africanas têm desmatado a floresta equatorial para plantar esse tipo de palmeira, para depois você extrair esse óleo de palma e depois vender para diversos tipos de indústria. E esse óleo de palma está fazendo com que haja um maior desmatamento dessa área vegetal, dessa área de floresta, para plantação, para fazer grandes fazendas de plantação dessa palma, desse dendezeiro. E com isso vem prejudicando também vários animais dessa floresta, que não têm onde mais se abrigar e acabam indo para áreas mais urbanas, ou então indo para vilarejos, e também fazendo com que pessoas dessa região corram um certo risco de vida. Outras utilizações desse óleo de palma, além desse alimentício que eu citei, que é o óleo de dendê, empresas como Palmolive justamente porque vão utilizar esse óleo de palma. Vai utilizar em seus sabonetes, shampoos, entre outros produtos cosméticos e de higiene pessoal. Na indústria alimentícia, uma grande empresa que vem utilizando esse óleo de palma é a Ferrero, tá? A Ferrero é produtora do Ferrero Rocher
e também, por exemplo, da Nutella, tá? A Nutella vai esse óleo de palma e infelizmente acaba matando milhares de animais também nessas florestas equatoriais, tanto do continente africano quanto do continente asiático. Depois eu vou deixar algumas reportagens falando um pouco mais desse óleo de palma para vocês lá no Classroom. E no século XIX, a exploração das riquezas naturais da África desencadeou muitas disputas entre as potências europeias, a fim de terem o controle de todas essas riquezas. Quando os países africanos se tornaram independentes, essa riqueza não se converteu em independência econômica, pela falta de organização política e econômica para gerir todos esses recursos. Até hoje, a economia desses países é fortemente dependente das commodities agrícolas e minerais que costumam sofrer alta variação de preços no mercado internacional. Assim, quando há uma queda no valor desses produtos, a balança comercial desses países fica desfavorável. Os problemas socioeconômicos das nações mais ricas em recursos naturais são denominados por muitos economistas como a maldição dos recursos. Porque, por si só, a abundância de recursos naturais é insuficiente para levar ao desenvolvimento econômico desses países. Isso ocorre porque a dependência desses recursos resulta em baixo dinamismo econômico e os investimentos como hidrelétricas, vias de transporte, entre outros, beneficiam as empresas que exploram esses setores e não a população em si. Além disso, na África, os conflitos e a corrupção costumam estar associados à exploração desses recursos. Agora, sobre as atividades agropecuárias. A agropecuária é a atividade econômica mais importante na África. Cerca de 2/3 da população ativa trabalha nesse setor, que em alguns países chega a contribuir até com 60% do PIB e cerca de 30% do valor das exportações. E aqui nesse mapa, ele está mostrando alguns dos principais usos da terra nesse continente africano, juntamente com os principais cultivos entre esses países. Então, nós vamos ter como principais cultivos agrícolas algodão, amendoim, azeitona, o próprio látex, na confecção depois de borracha, cacau. Boa parte desse cacau produzido no continente africano é enviado para a Europa, para a produção de chocolate principalmente. Depois, café, cana-de-açúcar, chá, algumas frutas cítricas, sisal, tabaco e também a agricultura é desenvolvida nessas porções de oásis no meio do deserto do Saara. Além disso, nós vamos ter algumas porções pequenas de cultivo de arroz. Vamos ter alguns tipos de cultivo nessa área mediterrânea. Nessa porção amarelo, claro, nós vamos ter a pecuária extensiva principalmente, ou seja, em grandes áreas, e também a agricultura de subsistência, ou seja, a agricultura para o próprio abastecimento dessa população. E nessas áreas mais escuras aqui do mapa é onde nós vamos ter algumas regiões industriais desse continente africano. Na África, os principais modelos de agricultura praticados são a agricultura comercial, que trata-se do cultivo de produtos tropicais em grandes áreas voltados à exportação. Em geral, ele ocorre em terras mais férteis e utiliza métodos bem modernos, dispondo de equipamentos mais avançados, sementes selecionadas e irrigação. Como esse tipo de agricultura emprega técnicas que exigem maior investimento, normalmente depende de capital estrangeiro e é praticado por grandes empresas. Esses produtos agrícolas de exportação são principalmente, como eu já falei ali no mapa, café, cacau, borracha, açúcar, algodão, amendoim, azeite de dendê, que seria lá o óleo de palma. No entanto, como os preços desses produtos oscilam bastante no mercado internacional, podem comprometer, como a gente já falou, a balança comercial dos países que dependem muito dessas commodities agrícolas na composição da sua economia. Dessa forma, aqui no quadro ele está mostrando os produtos cultivados e os locais ali onde nós temos os maiores produtores e exportadores desses produtos na África. Então nós vamos ter que o açúcar é muito produzido na África do Sul, o algodão no Mali e em Burkina Faso, o amendoim na Nigéria, que vai ser o terceiro maior produtor mundial de amendoim, a borracha na Costa do Marfim, o cacau na Costa do Marfim também, que vai ser o maior produtor mundial, o café na Etiópia, que é o sexto maior produtor mundial, e o óleo de palma, que é o azeite de dendê, produzido principalmente na Nigéria.
Agora, o outro tipo de agricultura empregado vai ser a agricultura de subsistência. Na maior parte do continente, a agricultura praticada é voltada para o sustento da família, que se utiliza do sistema itinerante, ou seja, nesse sistema, a terra é utilizada até o seu ponto de esgotamento, seguindo então de mudança do local de cultivo para que o solo recupere a sua fertilidade. Geralmente, essa técnica é empregada pelos povos mais tradicionais, que usam a queimada no preparo do solo, e com essas cinzas da queimada servindo de fertilizante natural. Nós temos lá feijão, milho, batata doce, banana, são alguns dos principais produtos cultivados para a subsistência dessas famílias. Vou fazer uma observação aqui, que aqui no Brasil nós também temos alguns povos que fazem essa agricultura itinerante e também fazem essa queimada para que os nutrientes eles voltem ali para esse solo. Mas com essa queimada, eles acabam matando tudo. O solo, depois de um tempo, ele acaba perdendo a sua fertilidade natural novamente muito mais rápido do que antes. Então, esse aí é um tipo de agricultura bem rudimentar, tá? Que ela não dura por muito tempo. Apesar das controvérsias em relação ao uso das queimadas para a limpeza do terreno, essa agricultura pode ser considerada sustentável se praticada de maneira controlada. Ela é adaptada às condições tropicais e está ao alcance da população com menos recursos. O uso continuado desses terrenos, sem a utilização de técnicas, poderia ser ainda mais prejudicial para esse solo. Em benefício dos cultivos de exportação, a agricultura de subsistência está sendo praticada em áreas periféricas e menos produtivas. Desde 1980, esse processo fez com que a África deixasse de ser exportadora de alimentos para se transformar em importadora de alimentos. E atualmente, o continente apresenta o setor agrícola menos produtivo do planeta. E, de modo geral, também vai ter pequena participação no comércio mundial. No entanto, é fundamental aumentar essa produção de alimentos para atender às demandas da crescente população. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver tecnologias para melhorar o desenvolvimento de sementes e sistemas de cultivo. Alguns países realizam pesquisas nesse sentido, como a Nigéria, que desenvolveu uma semente de milho mais resistente às pragas e tem maior rendimento e valor nutricional. Isso é muito significativo, já que o milho compõe boa parte da dieta africana. Inclusive, a empresa brasileira Embrapa, que trabalha ali com o desenvolvimento de novas tecnologias para a agricultura, ela acaba realizando alguns experimentos, principalmente nessa área menos produtiva do continente africano, para que também consiga se aumentar essa produção e esse maior valor nutricional dessas plantas, para que essa população consiga, mesmo se alimentando menos, tenha um maior valor nutritivo, melhorando consideravelmente a sua saúde. Na pecuária, destaca-se a porção norte do continente, entre eles Egito, Líbia, Argélia, Marrocos e Tunísia, que são grandes centros de criação de camelos, que na verdade não são bem camelos, são dromedários, ovelhas, cabras e animais que consomem também pouca água. A agropecuária é importante para a economia do continente africano e para a sobrevivência de seus habitantes, e isso explica o fato de a população continuar predominantemente rural. Então, gente, eu vou encerrar nossa aula por aqui, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa eu estou à disposição, certo? Beijo!